Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, por aqui tudo ótimo. Para quem não me conhece, eu sou o Messias Carvalho. Para quem já conhece, continuo sendo o Messias Carvalho do mesmo jeito, né? Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Nós vamos iniciar agora uma sequência de vídeos construindo um aplicativo do zero ao final com a plataforma Bubble, certo? Se você não sabe ainda como criar sua conta no Bubble, como chega até aqui, assiste outro vídeo que eu vou deixar aí, que é iniciando na plataforma Bubble, que aí eu vou mostrar lá como que você vai criar sua conta, primeiro aplicativo, como fazer o CRUD, que a gente faz esse aplicativo de to-do list aqui, tá bom? E dessa vez nós vamos construir aí um aplicativo, eu coloquei lá no nosso grupo do Telegram, inclusive se você não está lá, o link está aí na descrição, coloquei lá no grupo do Telegram para o pessoal mandar dicas sobre qual aplicativo a gente construir, e o Harry deu uma boa dica aí, o Harry Academy, para quem não conhece, do Glide Academy no caso, né? Ele mencionou para a gente fazer um aplicativo de controle de estoque, tá? Mas não só isso, não é só um controle de estoque simples, é um controle de estoque para vamos dizer, é um multi-tennis, né? Que é para multi-usuários, múltiplas lojas, múltiplos estoques diferentes, né? Então cada pessoa pode ter seu próprio estoque. Isso pode variar aí tanto de empresas diferentes utilizar o mesmo sistema de estoque. Então, por exemplo, tem uma loja que vende celulares, ele vai fazer o controle do estoque de celulares dele ali nesse sistema. Tem também uma, não sei, uma loja de roupas que tem estoque de roupas. Também vai ter o gerenciamento de estoque naquele mesmo aplicativo, naquele mesmo software. Então é um aplicativo só que a gente constrói que várias pessoas diferentes podem utilizar. Ou também outro exemplo, como uma pessoa que tem uma rede de lojas, né? Então a pessoa tem uma rede de farmácias, por exemplo. Então você tem a farmácia 1, 2, 3 e cada farmácia tem seu próprio controle de estoque. E tudo isso é feito dentro do mesmo sistema. Então, assim a gente consegue economizar mão de obra, basicamente, né? É o SaaS, um Software as a Service, ou também conhecido como multi-tennis, né? Que é para múltiplas empresas, tá? Então, o Bubble nos permite fazer isso e, sem mais delongas, vamos lá começar a construir esse app. Antes mesmo de ir aqui para o Bubble, eu vou começar com vocês aqui, ó, nesse lucid.app, tá? Abre aí esse sisteminha. Você não precisa até montar o seu não, mas eu vou montar o meu aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai começar a estruturar o banco de dados para a gente visualizar melhor como funciona um sistema de estoque e a gente já levar isso para o Bubble de forma mais facilitada, né? Eu não tenho uma conta aqui ainda, então eu vou criar uma conta com a minha do Google. Nós vamos começar a estruturar o banco de dados, né, que são as tabelas, quais colunas que vão ter, quais informações que vão ter de cada tabela. A gente inicia isso por meio dos gráficos aqui, que vai ficar um pouco mais fácil, né, pela modelagem de banco de dados. Tá? Vamos lá, vou dar um Start Free. Vamos aguardar aqui. Beleza, esse aqui é meu primeiro documento. Para que eu estou utilizando? Não quero usar nada disso aqui, cara. Eu só quero... Deixa eu voltar aqui. Ver como fecha esse negócio. Não tem... Sério? Aqui, documento em branco, tá certo. Invite team, não quero team. Start diagrama. Pronto, vou começar o diagrama. Fecha tutoriais. E vamos iniciar aqui. Bom, então eu vou usar essa tabelinha aqui para a gente simular, né? Planejar o banco de dados, né? Então, por exemplo, ao criar um aplicativo no Bubble, a primeira coisa que ele já vem criado é um banco de dados user, tá? E esse banco de dados user ele já vem também com alguns dados pré-definidos aqui por padrão, que é o e-mail, né? O e-mail do usuário, tem aqui o e-mail, vai ter lá o e-mail da pessoa, e do tipo text, né? Ele é um tipo text lá. Ele vem também com algumas outras informações, below, por exemplo,
eu nem preciso colocar aqui, tá? Mas por padrão ele vem lá com um Modify Date, que é a data de modificação, Create Date e o Slug, né? Mas isso não vai ser necessário para a gente. Então nós já vamos considerar que esse user aqui ele já vai ser o próprio login de cada loja, de cada pessoa que tem um estoque, certo? Então quer dizer, essa pessoa vai ter o e-mail, que ela vai fazer login, vai ter a senha, que no caso não vai ser armazenado dentro do banco de dados visível para a gente, né? Fica escondido ali dentro do Bubble. Vamos identificá-lo por algum nome, tá? Então vai ter o nome dele aqui, o loja 1, lá, com o tipo texto. E ele vai ter o estoque dele. Ele vai ter o próprio estoque, que é uma tabela de relacionamento, que nós vamos relacionar com a nossa tabela de estoques que vai ser criada. Então, olha só, essa tabela aqui vai ser um relacionamento para outra tabela. Então, nós vamos pegar uma tabela dessa aqui, duplicar ela, outra, certo? Que é uma outra tabela do banco de dados, e vamos relacionar. Essa pessoa ela pode ter um estoque, tá? Aqui, se for utilizar corretamente, seria de 1 para 1, né? Então ela pode ter um estoque, por exemplo, vinculado ao e-mail dela, tá bom? E nesse estoque, claro, a gente vai ter que ter informações do que ele é, talvez. Basicamente não precisa de muito, né? A gente só precisa ser ele como um intermediário, um relacionamento entre o usuário e os produtos. Quer dizer que esse estoque está aqui no meio. E aqui nós já podemos dizer, nessa tabela de estoque, quem que é o usuário desse estoque aqui, tá bom? Que vai ser uma tabela de relacionamento para o próprio user, certo? Então, dessa maneira, a gente liga os dois, ó. Eu ligo de novo ele aqui no usuário em cima. Então, quer dizer que esse usuário pode ter um estoque e o estoque vai ter uma linha lá nele indicando quem que é o usuário dele. Que aí a gente fecha aqui os dois um ao outro, tá? Facilita muito lá na construção do Bubble em outros casos que a gente vai utilizar, tá bom? E aí dentro desse estoque, claro, ele tem os produtos, tá? Então ele tem os produtos, que vai ser um relacionamento também com a nossa tabela de produtos que nós vamos criar. Então olha só, aqui ele vai servir basicamente só como intermediário entre isso aqui e uma outra tabela que agora nós vamos chamar de produtos. Então cada item desse aqui é uma tabela lá do nosso banco de dados. Então agora, os produtos aqui, ele tem, olha só, produtos. E aí, ele pode ter, esse estoque pode ter vários produtos dentro dele, beleza? E agora no produto nós vamos indicar, podemos indicar primeiramente quem é o próprio estoque, a qual esse produto pertence, vai ser também um relacionamento com o estoque, e assim a gente já fecha também, assim como nós fechamos lá no outro, ó, ele fecha aqui em cima, tá? Então aí ele fecha dizendo que esse produto ele pertence a um estoque. Obviamente, só pode ter um estoque. Beleza? E nós vamos descrever agora quais são os itens que vai vir desse produto. Por exemplo, ó, tem o nome, tem o SKU, né, que é o código desse produto, que é importante. Então é bom a gente deixar o SKU, que é o código do produto, vai ter lá o código dele, ABC123, tipo texto. Ele vai ter a própria descrição, que é o nome do produto em si. Então aqui, ó, nós podemos chamar de descrição. Vai ter lá o produto lá, um iPhone 14, que é um texto, né? Que descreve o nome desse produto. Nós podemos colocar aqui também, por exemplo, a quantidade mínima. Para que serve? Para, por exemplo, colocar uma indicação. Quando o estoque, quando o saldo desse item chegar a 10, me lance um alerta, ou a 2, por exemplo, me lance um alerta que eu preciso comprar mais. Então, nós podemos indicar nesse próprio produto qual é a quantidade mínima que essa alerta deve ser adicionada, por exemplo. Tá? Então, aí a gente registra os produtos dentro do estoque. E os produtos, ele deriva duas coisas, né? Que é a entrada desse cara e a saída. Veja que a entrada a gente não coloca diretamente no produto aqui. É porque aqui a gente só registrou que vai existir esse produto, mas a gente não disse a quantidade que tem dele no estoque. Por quê? Desse produto a gente pode ter várias entradas. Se a gente pode ter várias entradas, você vai ter que dividir isso em outra tabela. Tá? Então por isso que a gente é o momento ideal da gente criar uma nova tabela para uma coisa quando ele tem várias coisas. Por exemplo, o próprio estoque. O estoque ele tem vários produtos. Né? Então, por ele ter vários produtos, ele vira uma outra tabela de produtos, que aí sim é relacionado ao estoques. Então, da mesma forma, o produto ele tem várias entradas. Então, por conta disso, a gente cria aqui mais uma tabela de entradas desse produto.
tá? Então aqui, ó, a gente já cria mais uma linhazinha, dizendo que vamos ter a entrada, que é um relacionamento, com a tabela de entradas. E a gente relaciona aqui, ó. Ele vai ter várias entradas. Essa entrada que a gente vai registrar é de um produto, é um relacionamento de produto. E aí a gente fecha de novo aqui, ó. Essa entrada é de um produto específico. Beleza? Aí nessa entrada, sim, a gente vai colocar aqui a quantidade. Foi 20, por exemplo. E aí, claro, vai vir a data dessa entrada. E o Bubble já traz automaticamente o create date, né? Então nem precisa registrar aqui. Então aí vai vir nessa entrada, qual foi a quantidade, qual foi a data. Aí você pode talvez adicionar a mais aí, qual foi o fornecedor, qual foi a transportadora que trouxe, né? Entre outras informações aí, que aí vai variar muito de sistema para sistema. Nós vamos fazer um pouco mais simples, mostrando simplesmente todas as funcionalidades, né? Aí, da mesma forma que a gente tem as entradas, continuando, nós temos aqui as saídas, né? Nós temos, ó, saída, que é um relacionamento com saídas. Tá? E cola essa aqui. E assim a gente tem, ó, saídas, tabela de saídas. Da mesma forma, relacionado aqui, saídas. E também, mesma coisa, é o produto que está saindo, que é a própria relação do produto aqui também, ó, mesma coisa, tá? Relaciona com ele. E a quantidade que está saindo, assim como a data, etc. Às vezes você pode colocar a loja para qual vendeu, e outras informações aí que são específicas de outros sistemas, né? Então, isso aqui praticamente, pessoal, a gente já montou a estrutura de como vai funcionar um estoque, tá bom? Você tem o usuário, que o usuário tem um estoque, ou seja, cada usuário vai ter um estoque diferente. E cada estoque vai ter seus próprios produtos, que vai ter suas próprias entradas, que vai ter suas próprias saídas. E de onde vem o saldo? O saldo é a saída, é a entrada menos a saída. É isso que é o saldo, tá bom? Então é feito automaticamente ali, não existe uma tabela para registrar o saldo, tá? Ela é feita já diretamente nos cálculos ali, beleza? Então isso aqui basicamente é a estrutura que a gente vai montar lá dentro do Bubble, beleza? Então vamos lá, que eu acho que vocês estão doidos para pôr a mão na massa aí, começar a criar o app lá no Bubble, né? Bom, então nós vamos começar hoje por criar o usuário, né? Criar o usuário, o login, para que funcione corretamente. Vamos aqui no Bubble, vamos criar um novo aplicativo, Create New App. Vamos dar o nome de Stock. Vou colocar Stock App. Beleza. Create App. Em questão de layout, vamos fazer o layout um pouco mais simples também, né? Estou usando dinheiro, using Bubble Skill and Others, improve your experience. You made money from using Bubble. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos pular o assistente, beleza? Vamos iniciar o aplicativo em branco, tá aqui nossa tela em branco, nossa primeira página, né? Aqui em cima a nossa página atual, que é o index. Agora só jogar isso para baixo. Aqui é a página atual que nós estamos, que é o index. E esse index, nós vamos transformar ele no login, porque é a primeira tela que a pessoa vai abrir, tá bom? Então esse já vai ser o login, tela de abertura da pessoa. Aqui, pessoal, a gente pode pegar e colocar o componente de login aqui nessa tela, né? Já que ela mesma vai ser a própria tela de login, nós não vamos chamá-la em outra ocasião, tá? Ela vai ser simplesmente fixa aqui nessa tela. Então eu vou pegar esse componente aqui embaixo, que é já um template pronto, Signal Plugin Form, e já jogar ele aqui na nossa tela. Pronto. O Bubble já tem pronto aqui pra gente, ó, um sistema de login que ele vem com as duas coisas, que é o cadastre-se e o próprio login, tá bom? Mas é claro que a gente vai ter que organizar, porque olha só como ele está. Ele está com o layout no modo fixo. Então, se a gente for aqui no layout, ó, da nossa page index, layout, ele está fixo. Então, aonde eu arrastar esse item, ele vai ficar na nossa tela. Se eu der um preview aqui, ou preview, né, como preferir chamar, ele vai estar na mesma localização que eu coloquei, não tem responsividade.
O que é a responsividade? É a questão aqui do celular, do mobile, tá bom? Então a gente vai ter que organizar isso aqui para ficar corretamente. Bom, como nós vamos organizar isso? Primeiro, o index, vamos deixar ele com o modo coluna. Então, já fixou lá em cima, né? No topo 00, né? Index 0 lá. E o próprio formulário, ou melhor, o index, a gente deixa ele dizendo que vai estar centralizado aqui na nossa tela, certo? Os itens vão estar centralizados na vertical. E o próprio grupo de formulário, ele vai estar com alinhamento horizontal em questão ao pai dele, né? Que é a tela toda em si, também no centro. Então, dessa maneira aqui, a gente já centraliza. Acho que esse item está com muito zoom. A gente já centraliza esse item na tela, tá bom? Eu tenho que tirar aqui esse modo teste, porque ele dá uma bugada no layout. Cadê? Modo teste não, tirar o... Aqui, beleza. Certo, nesse caso ele está muito grande ali ainda, né? Então vamos no nosso index e vamos dizer que a mínima altura dele é de 900. Se eu deixar como 0, possivelmente, vamos ver, ele vai se adaptar ao componente pi ou ao tamanho da tela, né? Beleza, ele se adaptou ao tamanho da tela, altura da tela, bacana. Agora já tem uma certa responsividade aqui, ó. Ele sempre vai ficar no meio da tela, né? É o correto a acontecer. Beleza. Agora o que a gente vai fazer aqui é simplesmente trocar esses nomes, né? Aqui, veja só, o grupo que a gente colocou, tá aqui, ó, na nossa árvore de elementos, o grupo form copy. Você vai destrinchando ele aqui, ó, clicando no maisinho, vai ver todos os itens que tem dentro dele. Veja que o que está visível na nossa tela agora é o que está mais claro aqui, ó, né? Está visível, é o grupo de sign up, que é o grupo de cadastre-se. Então nós vamos expandir ele, vamos começar ajustando ele então, né? Primeiro tem um texto aqui em cima, vamos mudar a aparência, mudar o título para cadastre-se. Aqui é o e-mail, aqui password, nós vamos trocar o placeholder para senha. A confirmação, confirme sua senha, ou confirme a senha. Aqui é para aceitar os termos de uso e privacidade. Bom, aqui eu não tenho o botãozinho de check, eu vou tirar esse item daqui. Vou pegar esse sign up e jogar ele para cima. Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui de novo, pegar esse sign up com o shift. Eu vou selecionar o tracinho e esses outros ícones. Eu vou arrastar todos eles juntos aqui para cima. Beleza. Pronto. Então o sign up é cadastre-se ou cadastrar, né, que é o botão que faz a ação de cadastrar. E se ele já tiver uma conta, então já tem uma conta, então login, beleza. Login, eu vou manter ele. Ou você pode colocar logar, né? Brasileirando as coisas, ele vira o logar. Show de bola. Então aqui o nosso cadastro já fica, voltando aqui na nossa visualização em tempo real, já está o cadastro perfeitamente aqui, tá? Bom, no logar, como que a gente vai configurar o logar, né? Porque se eu clicar aqui agora, ó, logar, aqui tá em inglês, né? Vamos mudar. Então o logar, ele vai estar, vamos esconder esse grupo e vamos ver aqui o grupo de login, né? Vamos esconder o sign up, beleza? Para ficar certinho e vamos lá. Aqui o título. Deixa eu expandir esse cara, título de login, clica no título de login, beleza. Login into my app. Logar no aplicativo. E-mail, o que mais que tem ali? Senha, né? Senha. Mas nós temos aqui o lembrar a senha. Chato. Lembrar. Lembrar, né? Lembrar login. Beleza. Botão forgot, que é o esqueceu senha. Esqueceu a senha.
Temos o botão de logar. Temos aqui embaixo texto, se não tem conta, né? Don't have an account, ou seja, ainda não tem conta. Então, cadastrar-se, né? No outro item, cadastrar-se. Beleza. Vamos ver agora como que ficou. Aqui o cadastre-se, clique em logar no aplicativo. E-mail, senha, lembrar, esqueceu a senha, tá cortado, né? Logar, ainda não tem conta, cadastrar-se. Claro que é um componente bem feio, né? Bem tosco, mas nós vamos deixar ele assim mesmo, né? Vamos só dar uma melhoradinha aqui, que ele tá com altura de 19, vai ter que ter uma altura de uns 24, 26, ainda é pequeno. Ele tá tamanho fixo, né? 28 praticamente é o tamanho que ele é necessário ali. Esse cadastrar-se também, ele precisa ter aproximadamente 28. Apesar de que ele tá muito pequeno, né? 7,5 ele vai passar para 80. Cadastrar-se, ainda não cabe. 85. Que vai dar certo. Tá bom. Beleza. Então, logar, esqueceu a senha, cadastrar-se. E o esqueceu a senha, tem esse pop-up, né? Precisamos também dar uma melhoradinha nesse pop-up. Então, vamos esconder o botão do login. Nem precisa. Vamos só abrir, ó, o pop-up de resetar senha. Tá aqui, reset senha. Resetar senha. E entre com o e-mail associado à sua conta. Deixa eu copiando junto aqui, ó. Entre com o e-mail, endereço de e-mail, né? É só um e-mail associado à sua conta e iremos enviar um e-mail com o link para resetar sua senha. Grosso modo é isso que está escrito, né? Aqui ele vai digitar o e-mail e vai clicar no botão para enviar link de redefinição. Então, vamos trocar aqui, já que eu falei redefinição, para redefinir sua senha. Bom, vamos só dar uma melhoradinha aqui nesse texto, porque não coube aqui, né? Eu vou pegar esse resetar senha, diminuir, e o outro aumentar para que ele caiba aqui. Beleza. Basicamente isso aqui tá pronto, né? A pessoa vai se cadastrar. Agora, o que a gente tem que verificar se está correto? As ações, né? Lembrando que no Bubble a gente faz tudo, desde a estrutura do layout para a ação que ele tem que fazer. Então, tudo é configurado por a gente, né? Começando pelo cadastre-se, né? Então, vamos esconder aqui o login. Vamos abrir o Sign Up, que é o cadastre. E nesse botão de cadastrar, nós vamos ver o que tem, o que acontece quando a gente clica nele. Vamos em Start ou Editar Workflow. O que ele faz? Está aqui. Ele já abriu para a gente o workflow que acontece. E o que acontece? Ele sync the user app. Então já tem uma ação configurada, que é criar uma conta de usuário, né? Com o e-mail que está lá no input e-mail valor, com a senha que está na senha, a confirmação está correta. Então está requerindo a confirmação, está aqui ela. E se lembra o e-mail, não está utilizando, beleza. Então a criação da conta está ok, né? E o logar? O logar aqui já está ok. Então vamos ver esse botão de login, né? Nesse botão de login, é o botão de logar aqui. A ação dele tá aqui, ó. Log the user in com o e-mail lá do input e-mail value, password do input password value e continuar logado se ele marcar lá no checkbox is check. Então já tá correto aqui também, tá? Então assim já vai estar funcionando, ele já vai estar criando uma conta de usuário. Só que tem um detalhe, né? Lá na nossa estruturação, a gente falou que esse usuário vai ter um nome. Lembra? Então é um dado a mais só que a gente precisa que ele cadastre o nome dele. Eu acho que a gente já pode colocar isso diretamente no formulário de cadastre-se, então, para facilitar, né? Senão o usuário vai se cadastrar com esses dados, depois ele tem que ir lá, confirmar o nome, etc. Então é mais fácil ele colocar tudo isso dentro do próprio cadastro, que é o e-mail,
Então nós vamos colocar mais um campo, que é o campo de nome, tá bom? Então aqui vamos ver o grupo aqui certinho. A gente pode expandir esse grupo. Esse outro aqui também. Nós vamos passar essa galera toda aqui para baixo. Estou aqui com o Shift apertado para poder selecionar mais de um item. Nós vamos passar todos eles um pouco mais para baixo. Aqui. Eu vou duplicar o campo do e-mail, o input do e-mail. Aqui nós podemos organizar aqui no Arrange com um distribuir verticalmente. Então o espaço entre eles ficarão padronizados, né? Lembrando que isso aqui é um componente que a gente já pegou pronto, então por isso que eu estou utilizando a configuração que já veio nela, que é o Fixed. Mas normalmente a gente utilizaria aqui no layout os modelos de coluna, tá? Que é o nova responsividade do Bubble. Mas como já pegamos o componente pronto, é mais fácil apenas modificar esses itens aqui. Então, placeholder é nome, o tipo do texto, né? O conteúdo que vai dentro dele é um texto mesmo. Nós vamos mudar o título desse item, né, aqui para input nome do SignUp. Beleza, pronto. E assim a gente vai conseguir identificar ele lá nos workflow, né? Então, ao se cadastrar, ele vai ter um campo a mais que vai preencher. Lembra? Então, change another field. Que field? Não sei, né? A gente não criou lá no banco de dados ainda. Então, vamos lá no banco de dados, ó, tabelinha de usuário que já vem pré-criada. Ele vai ter um novo campo que vai receber o nome dessa pessoa. E o tipo desse conteúdo é um tipo texto. Vai receber texto. Beleza? Tá aí. Então, vamos voltar no workflow. E agora podemos dizer que o nome vai receber, ó, o nome que a gente colocou lá no input. Input, nome do SignUp, valor. O valor que tiver naquele input, né? Então pronto. Assim a gente já vai cadastrar junto o nome dessa pessoa. Ser o nome da loja, outra coisa que você preferir colocar aí, tá? Então vamos criar nosso primeiro registro aqui para fazer o teste, tá? Um detalhe que a gente tem que ver se ele vai estar fazendo algum login depois, né? Depois, na verdade, do cadastro, ele vai redirecionar para a página do estoque, etc. Então vamos lá, vamos fazer o primeiro cadastro. Então vou colocar aqui o meu loja1 @hotmail.com. Olha só que interessante, né? Apertando o Tab, pessoal, ele pulou para onde? Pulou para a senha, tá bom? Isso é uma questão aqui de posição do elemento, se eu me recordo bem. Olha só, aqui no grupo nós temos o título, input e-mail, password. E onde está o input nome? Lá embaixo. Vamos pegar esse input nome e arrastar ele para baixo do e-mail, tá? Então nós temos agora na sequência e-mail, nome, password e confirmação de password. Vamos verificar aqui novamente, ó. Esperar ele atualizar aqui. Não atualizou, né? Se eu clicar no e-mail, olha só, eu der um tab, ele pula para nome agora, que é a sequência correta, tá bom? Então isso é legal a gente observar isso aí. Loja1, arroba, o nome, loja1, e a senha ABC123, ABC123 e vou cadastrar. Cliquei, tô vendo que ele está carregando aqui em cima, carregou, mas não me mostrou nada, certo? Então a gente vai ter que fazer esse tratamento também de retorno para o usuário. Mas visualizando aqui no Data, ó, aqui em App Data, que é onde fica armazenados os dados, a gente pode visualizar o que foi salvo. A tabela de usuário está criado. Loja 1 com o nome, a data de criação, data de notificação, tá bom? Já vimos que foi criado o nosso usuário. Só que, claro, a gente precisa tratar isso e mostrar para o usuário que tudo isso foi feito. É uma boa prática, com certeza. E nesse caso, será redirecionar esse usuário para uma tela, que é a tela do estoque, por exemplo. Que aí ele vai poder, vai ter criado o estoque dele, né? Ele vai poder criar produtos e adicionar entradas e saídas. Agora a gente vai poder criar, então, uma uma tela para receber esses estoques, tá bom? Então vamos adicionar
uma nova página. Vamos chamar ela de estoque. Não precisa ser clone de ninguém. Eu vou criar. Beleza, essa vai ser a tela que vamos redirecionar essa pessoa para cá. Aqui nesse estoque, ela é uma página que ela vai ser, de certa forma, dinâmica, né? Porque todo usuário diferente que logar, ele vai vir para essa página. Mas o usuário vai ver o estoque dele nessa página, certo? Então nós temos aí algumas configurações para fazer e ver qual que vai ser a melhor forma. Assim, existem infinitas formas de fazer isso aqui para que cada usuário veja o próprio estoque. Vamos ver qual que vai ficar melhor nessa ocasião aqui, tá? Inclusive, olha só, ao usuário se cadastrar, a gente precisa criar para ele automaticamente um estoque, não acha? Porque a gente tem essa tabela, se vocês lembram aqui, ó, o usuário e ele tem um estoque, certo? Vinculado a ele. Então a gente precisa criar esse item aqui na tabela de estoques. Então vamos começar criando essa tabela, que vai receber o próprio estoque. Então aqui, ó, data type. Vamos criar um novo tipo, né, que é uma tabela, assim dizer. Então é uma tabela de estoques. Tá? Porque estoques, ele vai receber estoques, vários estoques nessa tabela. Então realmente no plural, tá bom? Estoques. E aí, esse estoque, lembra bem aqui, ó, ele vai receber o usuário, que é o dono desse estoque aqui, e os produtos que tem dentro dele. Então vai ter um campo de usuário, vai ser o próprio user, né? Que é o tipo desse campo, ele é o tipo user, vai receber o usuário, certo? Então beleza. Então tem um usuário que vai ser vinculado a esse estoque. E obviamente, se vocês lembram bem, ó, aqui em cima no user, a gente agora vincula o estoque a esse usuário. Então, ó, lá no usuário, eu preciso criar um campo de estoque. Ele vai ser um estoques, tá? Eu vou criar. Beleza. Agora, a gente vai fechar isso lá no workflow para quando ele clicar em cadastrar. Ele vai ter que criar um estoque na tabela de estoque, né, falando quem que é o usuário, e vai ter que vir no próprio usuário e editar esse campo dele dizendo qual é o estoque que ele acabou de criar, certo? Então a gente vai fechar isso. Então olha só, voltando lá no index, que é o nosso login, tá? Ao cadastrar, o que ele vai fazer? Vamos editar o workflow. Ele vai criar esse novo usuário com esses dados. Ele vai também, depois disso, no data, que é o banco de dados, coisas, né? Ele vai criar uma nova coisa, ele vai criar um novo item no banco de dados. Que item? A de estoques. Ele vai criar um novo item de estoque. E aí nós vamos preencher lá com o seguinte, com o único campo que tem que preencher, que é o do usuário. Quem que é o usuário desse estoque? É o próprio user, tá? É o current user, tá bom? Nesse caso, eu posso colocar o current user, por quê? Porque quando ele cria uma conta, automaticamente ele loga com esse usuário, tá bom? Então, por isso, aqui nesse segundo passo, eu posso dizer que é o usuário atual, porque ele já foi logado aqui no primeiro, tá bom? Isso tá, então, não é mostrado aqui, mas implicitamente ele foi logado. Então, aqui a gente pode dizer que é o próprio usuário. Beleza. E agora a gente vai lá na tabela desse usuário logado e vai atribuir esse estoque que acabamos de criar para ele. Então, nós vamos vir aqui lá em banco de dados de novo e vamos mudar uma coisa. Make change to thing, que já está criado. Então, nós vamos mudar lá no usuário atual, o que? Nós vamos mudar o estoque para isso aqui, ó, esse estoque que a gente acabou de criar. Que é o que? É o resultado do passo 2, ó. Step 2. Result of Step 2, create a new stock. O resultado desse estoque 2 aqui é o item que foi criado lá. Então pronto. O que ele está fazendo? Criou o usuário e logou, criou um novo estoque e mostrou lá, atribuiu, né, a coluna de usuário, o usuário atual, que acabou de ser criado, e foi lá no usuário atual e atribuiu esse estoque que acabamos de criar a ele. Então assim a gente fecha, tá? Vamos fazer o teste agora, criar um novo usuário, ver se vai funcionar corretamente. Então, olha só. Loja 2. Senha.
Vamos cadastrar. Beleza. Vamos ver os bancos de dados. App Data. Usuário. Ele não atribuiu, né? Tem alguma coisa? Não, atribuiu sim. O um que não atribuiu o que nós tínhamos feito anteriormente, né? Olha só, loja 2. Tá aqui o estoque. Veja que existe um número aqui, né? Quer dizer que tem alguma coisa nele. E lá em estoques, olha só. Foi criado um estoque com o usuário loja 2 e a data. Né? Simplesmente dizendo que existe esse estoque para esse usuário. E aí ele atribuiu aqui para o usuário. O que é esse número aqui? É tipo o ID, né? O ID desse estoque que foi criado. A gente pode modificar ele na visualização desse item, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui em cima. Pode clicar aqui, ó, na lupinha. E aqui o estoque, ele está mostrando para a gente como Unique ID, né? Que é o ID desse estoque que foi criado. Mas a gente poderia colocar, por exemplo, esses são os campos que tem lá, né, no estoque. O próprio usuário, por exemplo. Ele vai mostrar aqui, ó, que é... Só que ele vai dar redundância, né? Que é o próprio usuário de estoque 2 aqui. Pode até ser legal deixar o... Não faz muita diferença, é o Unique ID mesmo, tá? Só para dizer que existe um estoque para ele aqui. Esse usuário aqui, como ele não tem um estoque, vamos deletar porque fica um passo errado, né? Isso não deveria ter acontecido. Então, beleza. Então, o nosso cadastre-se já está quase completo. O que está faltando aí? Depois de ele cadastrar, ele redirecionar essa pessoa para o estoque dele. Tá? Então, lá no workflow novamente, depois de a gente fazer todos esses passos, nós vamos fazer mais um, que é navigation, para uma página, go to page, do estoque. Tá? Nós vamos navegar para essa página. E essa página, a gente vai ver como que vamos definir esses dados para que seja do próprio usuário que está logado, por exemplo. Né? Vamos só agora fazer um teste também no login. Né? Vamos mudar aqui o sistema de login. Eu posso até vir pelo próprio workflow. E aqui você vai achar o botão de login. Ó. Botão forgot, botão logar is clicked. Quando o botão logar for clicado, ele vai logar o usuário e depois de logar o usuário, ele vai navegar para a página do estoque. Beleza? Então, ok. Agora nós podemos fazer um teste aqui, ó. Vou para logar e vou logar nesse usuário. Loja2, arroba, hotmail.com, versão 23 e vou logar. Pronto, foi redirecionado aqui para minha outra tela, como vocês podem ver, barra estoque, tá? Outras condições que a gente pode colocar, como segurança e até mesmo a forma correta de se fazer é, se o usuário já tiver logado, ele não tem que vir para essa página, concorda? E também, a primeira coisa que aparece aqui é o cadastre, sendo que o mais comum de acontecer é que a primeira tela que apareça seja do próprio login. E se ele não tiver conta, aí sim ele clica em cadastrar-se. Então nós vamos trocar essa ordem do cadastrar e do logar, tá bom? Como que a gente vai trocar essa ordem aqui primeiramente? Aqui nesse grupo desse formulário, ele existe um status que faz essa alteração. Como que a gente pode identificar isso? Ó? Veja que o SignUp está mostrando primeiro. Aqui nas condições, ó, veja que tem condicional. Então aqui, ó, quando o grupo FormCopy, esse grupo, FormCopy, que grupo FormCopy? Tá aqui, ó, grupo FormCopy. Modo for SignUp, então esse elemento é visível. Tá? Se a gente for no grupo FormCopy, o que é aquilo ali que ele está falando? É um state. Os states ficam aqui nesse pontinho, ó, nesse i. Olha só, mode. Tá? Esse mode que ele estava se referindo aqui, ó. É um state, é um status. Que recebe só um valor para a gente fazer esse gerenciamento aí. Então vamos aqui, ó. Quando esse modo for SignUp, então esse SignUp fica visível. Tá? E o outro aqui é, quando o grupo modo não for SignUp, ele não fica visível. E assim como o login, né, fica ao contrário. Então o login é quando tiver login. Beleza, mas quem faz essa alteração aí naquele status? É lá no workflow. Algum workflow faz isso. Olha só, quando a página for logada,
Quando a página for carregada, na verdade, né? Quando essa página for carregada do index, veja aqui, ó. Coloque o state mode como signup. Só que eu não quero signup, eu quero login primeiro. Beleza? Fazendo isso aqui, possivelmente já vai alterar. Vou carregar. A primeira coisa é logar no aplicativo. Aí depois ele pode ir para o cadastro. Tá bom? Então aí nós já alteramos aí a primeiro fato. Outra coisa, eu já estou logado, eu não preciso ver essa tela. Então nós vamos colocar mais uma condição aqui ó, no workflow. Quando essa página abrir, verifica o seguinte, ou melhor, não, deixa eu criar um outro aqui. Ó. No geral, quando o usuário tiver logado, login, então redirecione esse cara, go to page, do estoque. Ele não tem que estar na tela de login. Tá bom? Então, olha só. Atualizando aqui. Como eu estou logado, ele automaticamente foi para a tela de estoque. Então, ele não volta. Se eu tentar voltar para o login, ele não vai voltar. Porque quando ele identificar que eu estou logado, ele vai me mandar para estoque. Tá bom? E aí a gente vai configurar o estoque lá para que ele possa sair e voltar para o login depois. Certo? Lá no estoque, ó, só um detalhe que a gente tem que mudar pelo menos o nome lá em cima para ficar legalzinho, né? Tá vendo esse nome aqui em cima, ó? O título da nossa aba? É aqui em cima, Airbub App. Qual que é o seu estoque? Alterando aqui, a gente vai conseguir identificar que estamos na página de estoque. Mais fácil, né? Bacana. E para o próximo vídeo, a gente já começa a fazer o estoque. Né? No momento, a gente já fez todo o sistema de login do aplicativo, tá? Com a criação do estoque ao ele se cadastrar. Então, essa parte já está concluída e a gente passa a partir daqui a criar o estoque.